Graças a Deus. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma poderosa live, a campanha do Salmo 70. Nós estamos aqui durante 70 dias ininterruptos fazendo essa poderosa oração para abençoar a tua vida. E eu já quero que você levante a palma das suas mãos assim, levanta a palma das suas mãos. Eu determino, como profeta de Deus, a bênção de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todas as áreas da sua vida. Eu determino a bênção de Deus sobre a sua área financeira, sobre a sua área sentimental, sobre a sua família, a sua saúde, a sua casa, sobre todas as áreas da sua vida sejam abençoadas. Que Deus visite você neste momento e que no percurso desta live e após a live também, Deus venha te abençoar de forma poderosa, solucionar um grande problema que você está sofrendo com ele, esse problema que tira a tua paz, esse problema que tira a tua vontade de viver, será solucionado pelo poder de Deus. E aqueles que creem, coloca aqui escrito assim, eu creio. É muito importante você escrever isso, eu creio, porque o nome disso é legalidade. Você está dando legalidade no mundo espiritual e confirmando eu creio, e isso vai se cumprir na sua vida, tudo que eu falei aqui. Então, quando você coloca eu creio, você escreve, você participa, você dá legalidade para que aquilo que eu determino sobre você se cumpra. Amém? Eu tenho um recado de Deus para te entregar. A Bíblia diz que um homem, ele tinha um filho. E esse filho, a Bíblia não fala quem era a mãe, a Bíblia só fala sobre o pai, porque é ele que leva o menino até Jesus. E esse pai, ele tinha um filho, e esse filho tinha um problema conhecido hoje em dia como catalepsia. O que a catalepsia faz? Epilepsia, catalepsia. Aquele menino, ele estava dentro de casa e de repente, estava lá, os judeus, eles tinham aquela mania, aquele costume, na verdade, de acender pegava aquelas palhas no campo, pegavam as madeiras e acendiam fogueiras para se esquentar à noite. Então, e tinham também aqueles barris de água, aqueles tanques de água dentro de casa. Então o menino, ele quando via uma fogueira acesa, ele se jogava dentro da fogueira e ele depois se jogava no barril de água, ele tentava se afogar, ele se debatia no chão, a língua dele revirava, ele espumava pela boca e o pai daquele menino não suportava mais viver aquela situação. Ele não suportava mais viver aquele problema. Imagina só a pessoa que é pai, que é mãe, que tem um filho e ver o seu filho se jogando na água, se jogando no fogo, tentando se suicidar. Enfim, aquele menino tinha uma enfermidade que castigava muito ele. Só que não era só uma enfermidade. Na verdade, segundo a Bíblia, aquele menino tinha um demônio. E esse demônio fazia aquele menino ficar nesse estado. Um demônio que colocou nele aquela doença, aquela enfermidade de epilepsia ou de catalepsia. E o pai daquele menino decidiu que ia levá-lo até Jesus. Olha, eu vou pegar meu filho, eu vou levá-lo até Jesus, porque não tem mais nada que eu faça. Eu já tentei na medicina atual, eu já levei ele para médicos, eu já dei folhas, eu já fiz tudo que tinha para fazer, todo tipo de chá, e nada resolve. Nada que eu faça resolve. Então eu vou levar esse menino até Jesus. E ele leva o menino até Jesus. Só que Jesus estava no monte orando. E quando ele chega, quem estava ali foi quem? Os discípulos. E ele vai chamar os discípulos e falar, olha, se vocês puderem, façam alguma coisa pelo meu filho. E contou toda a história. Cada um dos discípulos foi lá, colocou a mão sobre o menino e tentou expulsar o demônio. Tentou expulsar o espírito que tinha se manifestado. Mas ninguém conseguia expulsar. Ia um discípulo, não expulsava. Ia outro discípulo, não expulsava. Ia outro discípulo, dizia, olha, agora eu vou expulsar, mas não expulsava. E aquilo foi criando um alvoroço muito grande dentro daquela região, daquele lugar. E Jesus vinha descendo do monte e viu aquela situação. Jesus falou, olha, o que está acontecendo aqui? O pai do menino disse, Jesus, eu trouxe o meu filho, só que os teus discípulos oraram, mas não puderam fazer nada. Eles oraram, tentaram expulsar o mal,
Mas não adiantou nada porque não resolveu. E meu filho continua da mesma forma, ele continua da mesma maneira. O que o senhor pode fazer para me ajudar? E ele vai dizer uma frase que Jesus vai respondê-lo, e isso vai ficar gravado como um dos maiores conselhos de fé para quem quer ser abençoado. Aquele homem, ele vai dizer para Jesus assim: se o senhor puder, liberte o meu filho. Ele vai dizer, se o senhor puder. Ou seja, ele lançou uma dúvida no ar. Ou seja, será que o senhor pode? O senhor pode ou não pode? Será? Aí Jesus vai responder para ele, Jesus vai dizer assim, ó: se eu puder. Ou seja, a questão não estava em Jesus libertar o menino ou não. Aí Jesus vai dizer, tudo é possível àquele que crê, aquele que acredita. Ou seja, se eu acredito, se eu tenho fé, se eu de fato creio que a minha vitória pode chegar, que o meu milagre pode acontecer, independente do que eu estou vivendo, eu vou alcançar a minha vitória. Se eu estou com um problema na minha área financeira e eu creio que Deus vai solucionar esse problema, então, de fato, o problema é solucionado. Se eu estou com um problema em relação aos meus filhos, mas eu creio que Deus vai solucionar esse problema, o problema é solucionado. Se eu creio, seja lá no que for que eu estou precisando de Deus, e eu creio que Deus vai me dar, eu creio que Deus é vivo, é poderoso, é grandioso, Ele pode me abençoar, e eu tenho essa fé, aquilo que eu creio, aquilo que eu tanto estou dizendo que acredito, se torna uma realidade. Mas eu quero falar, nós falamos, os pregadores, né? Eu digo nós porque nós pregadores, falamos muito o lado daquele pai que não tinha a fé suficiente. Mas quantas vezes eu, você, não só você, mas eu também, nós estamos na posição daquele pai. Não talvez com um filho problemático, mas você tem um problema que você já lutou de todas as formas e esse problema não se resolve e você perdeu a fé. Quantas vezes isso acontece? É ou não é? A perca da fé em uma mudança efetiva. Você até clama, você até pede, busca, só que o tempo vai passando e as coisas na sua vida não mudam. O tempo vai passando e parece que nada na sua vida se torna diferente. Tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma. Aí o que acontece? Você fica igual o pai daquele menino. Sem fé. Você vira incrédulo. Você diz, meu Deus, eu já busquei, já orei, já pedi, já fui para a igreja, já subi monte e a minha situação não muda. Aí que está o segredo, pessoal. Porque quando Jesus ele vai falar com os discípulos, ele vai dizer, olha, essa casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Qual é a casta de demônio? Não era o demônio que estava no menino. Era o espírito que estava no pai dele. Porque o pai dele tinha um espírito. Tinha um demônio. Qual era o demônio do pai? O demônio da incredulidade. E você tem que mandar esse mal embora da sua vida. Você tem que expulsar essa incredulidade da sua vida. Porque enquanto você for uma mulher incrédula, um homem incrédulo, a sua vida vai permanecer do jeito que está. Do jeito que está. E eu quero ler um versículo para você aqui, ó. Esse versículo, ele está no livro de Hebreus. E eu vou abrir junto com você aqui nessa live de hoje. Hebreus, capítulo de número 11. Isso é muito forte. E você vai entender o que eu estou falando aqui para você. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6. Olha o que está escrito aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. E quem não agrada a Deus, obviamente não vai ser abençoado. Ou seja, a pessoa vai passar anos na igreja, mas porque, pelo fato dela não ter fé, ela não agrada a Deus, então ela não é abençoada. Aí olha o que diz, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Agora, aqui está um ponto muito interessante, ó. Pois quem dele se aproxima, dele quem? De Deus. Quem de Deus se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, isso me toca muito. Esse versículo é muito poderoso. Quando a gente entende a profundidade que há por trás dele, o contexto. Porque a Bíblia diz assim, ó, quem se aproxima de Deus é preciso crer que ele existe. E sabe o que acontece? Muita gente se aproxima de Deus, mas parece que a pessoa não crê que Deus existe. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa, que Deus dá vitória, que Deus muda a história, mas a pessoa se aproxima de Deus e ela não crê. Como que ela crê em Deus, se quando ela se aproxima de Deus, mesmo sabendo que Deus pode mudar a história dela, ela duvida, ela desacredita que a vida dela vai mudar. Se a Bíblia diz que Deus muda a vida dela, sabe o que é isso? Ela não crê que Deus existe. Ela não crê que Deus existe. E eu vou mais profundo aqui. Ontem eu estava comentando com uma pessoa, isso é interessante, por exemplo, o islamismo, eles fazem 5 orações no dia a Alá. E eu não sei se você já viu isso, mas aonde eles estiverem, isso, as pessoas que fazem parte do Islã, do islamismo, aonde eles estiverem, no meio da estrada, na pista, aonde for, tocam a sirene para eles. E essas sirenes são espalhadas por todo o país. Quando essa sirene toca, aonde eles estiverem, eles param na hora. Se eles estiverem no trabalho, se estiverem no carro, se estiverem comendo, se estiverem no meio da rua, aonde for, eles param, se ajoelham e oram. Por quê? Porque acreditam no Deus deles e respeitam. Uma pessoa que faz parte do candomblé, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, da magia negra, ela respeita aquele Deus que ela serve. Se o Deus pedir uma oferenda para ela, ela vai dar. Ela vai entregar aquela oferenda, ela vai pegar a melhor oferenda, o melhor animal, o mais perfeito e vai dar para o Exu, para o espírito, porque ela crê naquilo. Uma pessoa que é espírita, quando ela senta naquela mesa branca, ela crê que o médium está sendo incorporado ali. Ela crê no que o médium fala para ela. Mas você já viu como é que o cristão, como nós cristãos agimos? Você já viu como é que o servo de Deus e a serva de Deus age? Deus promete uma coisa para a pessoa e ela duvida. Então, poxa, o muçulmano crê em Alá. A pessoa que faz parte da Umbanda crê naquilo que está descrito ali. A pessoa que faz parte do espiritismo crê naquilo. As pessoas que fazem parte de outras religiões creem naquilo e respeitam aquilo. E por que nós, cristãos, desrespeitamos a palavra de Deus? A pessoa vai para a igreja, conversa o culto todo, o pastor manda levantar, a pessoa não levanta, a pessoa faz o culto do jeito que quer, vai para a igreja no dia que quer. A palavra de Deus diz que Deus vai abençoar ela duvida, ela desacredita, Deus falou que vai abençoar, mas nunca se cumpre. E ela fala contra Deus, e ela julga Deus, ela desrespeita a Deus. Sabe por que isso? Porque não acredita em Deus. E eu vou te falar uma coisa aqui. O ventilador tá no meu rosto aqui, mesmo assim tá fazendo muito calor. Misericórdia, tô suando demais. E eu vou te falar uma coisa aqui. Eu vou te falar, isso vai chocar você. Mas eu diria que pelo menos 60% das pessoas que estão dentro das igrejas não creem que Deus existe. Aí você me pergunta, como pode uma pessoa estar dentro da igreja e não crer que Deus existe? Irmãos, as pessoas ficam na igreja para não saírem da igreja e serem julgadas. Aí decide ficar ali naquela situação. É igual um relacionamento que não presta, mas já tem muitos anos junto, então continua. Então para observar como uma pessoa que crê em Deus, a palavra de Deus diz, eu vou abençoar você, vou mudar a tua vida. E a pessoa não crê no que a palavra de Deus diz, ela não crê em Deus. Porque se ela cresce em Deus, se ela acreditasse em Deus, ela saberia que Deus é tão poderoso para fazer tudo que prometeu para ela. Então, se você é alguém incrédulo e a sua incredulidade vai além da palavra, mas a tua incredulidade está no próprio Deus, e você desacreditar que o próprio Deus existe, porque você foi machucada, você foi ferida, você está com problema, está com dificuldade, você chegou até mesmo a desacreditar da existência de Deus. Você pode não ter falado com ninguém, mas você duvidou que Deus existia porque a tua vida não muda. Se você é incrédulo assim,
Se prostre diante de Deus e peça perdão a Ele. E diga, Senhor, restitua a minha fé e renove a minha fé em Ti de novo. Sabe por quê, irmão? Porque se você não acreditar, a sua bênção não vai chegar nunca. Nunca. Então, se eu quero ser abençoado, eu preciso crer. Amém? Vamos orar a poderosa oração do Salmo 70. E é isso. Aí tem gente que fala, eu estou fazendo a live com o missionário, mas a minha vida não está mudando. O problema não está em mim, pessoal. O problema está na sua fé. Eu fui na igreja tal, o pastor me entregou uma profecia, mas não se cumpriu. A culpa é do pastor? Não. Às vezes a profecia era de Deus, mas pela sua incredulidade não aconteceu. Quais são os pontos que demonstram que alguém é incrédulo? Murmuração, primeiro. Toda pessoa que murmura é incrédulo. Todas que murmuram são incrédulas. Mas eu estou desabafando. Não tem isso. Se você murmura, você é uma incrédula. Se você não sabe agradecer, você é incrédula. Se mesmo Deus falando para você que vai te abençoar, você ainda questiona Ele, você é incrédula. E ponto. Então passe a crer na palavra de Deus. Missionário, mas eu não consigo. Se force a crer na palavra. Não tem essa de eu não consigo, você consegue. E se você crer, Deus vai te abençoar. Amém? Eu quero te pedir algo muito importante da gente orar o Salmo 70. Se esse conteúdo fez sentido para você, essa palavra falou contigo, eu quero que você clique num botão aqui embaixo que está escrito assim, ó, inscrever-se. Se está escrito inscrever-se, é porque você não é inscrito ainda. Então se inscreva no canal, deixa o seu gostei nessa live aqui de hoje e comenta um glória a Deus aqui, um aleluia, um amém, alguma coisa para a live ir rodando mais. Vamos orar. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, em me ajudar. Sejam humilhados e frustrados os que procuram me tirar a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em miséria os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Repita isso, Senhor, não te demores. Senhor, eu oro por cada filho teu e cada filha tua, e eu te peço que o Senhor venha aumentar a fé desta pessoa, que o Senhor venha avivar e renovar a fé dela, meu Pai. E que toda incredulidade, diga assim comigo, coloca a mão na sua cabeça e diga toda incredulidade, todo espírito maldito de incredulidade, diga agora, eu te ordeno, mal, pega a tua bagagem, pega o teu mal, em nome de Jesus, sai agora. Diga, eu sou aquele que crê. Diga isso, eu sou aquele que crê. Eu consagro também ao Senhor neste momento o copo com água. Que cada gota dessa água represente a mão de Deus tocando no seu organismo, em nome de Jesus. Que quando você beber dessa água seja curada, liberta e transformada. E aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Pode tomar a sua água. Muito bem. Deus abençoe, meus amigos. Obrigado pela sua audiência. Beijo no coração. Eu amo vocês, ó. Amanhã estamos juntos aqui mais um dia, às 5:30 da tarde. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Tchau.